Olá! Hoje a gente vai falar sobre um problema de saúde que é super sério e, o pior, muitas vezes ele não dá nenhum sinal. O aneurisma de aorta. É um verdadeiro inimigo silencioso. Bora entender o que é isso e por que ele é tão perigoso? Para a gente entender o problema, primeiro a gente tem que conhecer a estrela da história, que é a aorta. Pensa nela como se fosse a principal autoestrada de sangue do corpo, sabe? Ela sai do coração e leva sangue com oxigênio para tudo. Cérebro, órgãos, pernas. É uma peça fundamental. Então, o nosso roteiro hoje é simples. Primeiro, a gente vai entender melhor essa supervia. Depois, o que é esse tal de balão na parede. Aí a gente compara os dois tipos que existem, vê quem corre mais risco e, por fim, como se descobre e se trata isso. Bem direto ao ponto. Então vamos lá, começando pelo básico da anatomia. É super simples, mas olha, é a chave para entender todo o resto que a gente vai conversar. O caminho da aorta é o seguinte: ela nasce no coração, passa pelo tórax, essa é a parte que a gente chama de torácica, e depois desce pela barriga, virando a aorta abdominal. Guarda bem esses dois nomes, hein? Torácica e abdominal. A gente vai precisar deles daqui a pouquinho. Beleza, já vimos como a aorta funciona normalmente. Mas, e quando dá problema? O que é, afinal, esse tal de aneurisma? Olha, o nome técnico é esse aí, uma dilatação anormal. Sabe o que isso quer dizer? É como se a parede da artéria ficasse mais fraca num pontinho e começasse a estufar, sabe? Por causa da pressão do sangue passando ali o tempo todo. Mas calma, tem um jeito bem mais fácil de imaginar isso. Essa analogia aqui é ótima. Pensa na horta como uma grande avenida, certo? O aneurisma seria tipo uma bolha no asfalto, um ponto que ficou fraco e começou a inflar, a crescer devagarinho. E o perigo, claro, é que essa bolha pode estourar, assim como um balão que a gente enche demais. E é aqui que a coisa fica realmente séria e assustadora. Na maioria das vezes não tem sintoma, não dói, não avisa, nada. A pessoa segue a vida normal com essa bomba relógio crescendo dentro dela em silêncio. Muitas vezes o primeiro sinal é a ruptura, e aí já é uma emergência gravíssima. Lembra que a gente falou da parte torácica e da abdominal? Pois é, agora vamos ver como o lugar onde o aneurisma aparece muda completamente a história. É como se fossem dois problemas em bairros diferentes da mesma cidade. E olha só a primeira grande diferença, a frequência. A maioria esmagadora, tipo 3 a cada 4 casos, acontece na parte abdominal. É muito mais comum. O aneurisma no tórax fica com o resto, mais ou menos 25%. Essa tabela resume bem a diferença. O aneurisma torácico, quando resolve dar algum sinal, pode causar dor no peito, nas costas, uma tosse estranha ou até rouquidão, porque ele acaba apertando outras coisas lá dentro. Já o abdominal, esse é mais silencioso ainda. Às vezes, a única coisa que a pessoa sente é uma pulsação na barriga, como se tivesse um outro coração batendo ali. Certo, se a doença é tão silenciosa, a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente se protege? A resposta está em conhecer e ficar de olho nos fatores de risco. Vamos ver quais são os principais? Olha, a lista é bem clara e não tem discussão. O cigarro é o vilão número 1, ele enfraquece a parede da artéria. Depois vem a idade, acima dos 60 anos, pressão alta sem controle, aquelas placas de gordura nas artérias, a aterosclerose e, um ponto super importante, a genética. 65 anos. Guarda esse número. É a idade que serve como um marco. A partir daí, a recomendação de fazer exames para procurar por isso fica muito mais forte, principalmente para homens que já fumaram. É um ponto-chave para levar na conversa com o médico. E se liga no peso da genética. Se pai, mãe ou irmão teve aneurisma, o risco da pessoa ter também aumenta quase 10 vezes. É muita coisa. Essa é uma informação que não dá para guardar. Tem que ser dita para o médico, porque isso pode mudar tudo e fazer o acompanhamento começar bem mais cedo. Ok, então a gente já sabe o que é, onde ele aparece e quem tem mais risco. E agora, parte prática. Como é que se descobre isso e o que se faz depois? E aqui, mais uma vez, a gente vê como a doença é silenciosa. A maioria das vezes, o diagnóstico é sem querer. A pessoa vai fazer, sei lá, uma ultrassom da barriga por qualquer outro motivo e, opa, o médico acha a dilatação. Isso só mostra, como os check-ups de rotina são importantes. Mas e aí? Descobriu? Não é para entrar em pânico. O caminho a seguir é bem definido. Se o aneurisma for pequeno, a ideia é acompanhar de perto e controlar os fatores de risco. A cirurgia só vira uma opção se ele ficar grande demais ou se crescer muito rápido.
E o que é grande demais? Bom, geralmente, para homens, a gente está falando de 5,5 centímetros. Para as mulheres, um pouco menos, uns 5 centímetros. Quando chega nesse tamanho, o risco dele romper passa a ser maior do que o risco da cirurgia. Aí, a balança pesa e a cirurgia é indicada. E na hora da cirurgia, existem basicamente 2 caminhos. Um é a cirurgia tradicional, aberta, que faz um corte maior e o médico troca o pedaço doente por uma prótese. A outra, mais moderna, é a endovascular. Ela é bem menos invasiva. O médico coloca uma prótese por dentro da artéria usando um catéter que entra lá pela virilha. É como se ele encapasse o problema por dentro. No fim das contas, o ponto-chave é este aqui. A mensagem principal de tudo que a gente conversou é essa. Se o inimigo é silencioso, a melhor arma que a gente tem é a informação e, claro, descobrir o problema o quanto antes. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Diante de um problema que não dá sinal, que não avisa, ser proativo é o que conta. Conhecer os riscos, conversar com o médico, manter os exames em dia. Não é só prevenção, é uma atitude que pode literalmente salvar uma vida. Vale a pena pensar nisso.